Olá, estamos aqui no mais um AT Talks, especialmente para você, e hoje com um amigo queridíssimo, um convidado extraordinário, Gustavo Bachega, doutor Gustavo Bachega. Obrigado, Gustavo, por nos receber aqui no nosso AT Talks. Muito obrigado pelo convite, vai ser um grande bate-papo nosso hoje. Gustavo, querido, eu queria, a gente normalmente gosta de apresentar o nosso convidado para a nossa audiência. Você teve uma influência na sua vida quando você vai para a área de advocacia. Você mudou um pouquinho do ramo, Sim, mas o senhor, seu pai, teve uma influência, porque ele era um advogado e operava numa área diferente da que você diferente. opera hoje. Como é que foi? Como é que começa toda a sua carreira profissional, Gustavo? Foi até engraçado, né, porque meu pai sempre foi advogado criminalista e atuava também um pouco na área civil. E quando eu decidi fazer direito, no início eu imaginava que eu ia seguir a área que ele atuava, né. Só que logo no primeiro ano da faculdade me deparei com uma palavra chamada precatório. E na época tinha pouquíssimos estudos sobre isso, mas ele estava contido na Constituição Federal, no artigo 100. E eu me encantei por isso. Eu acreditei que aquilo ali parece que eu descobri um universo ali. Eu fiquei muito curioso, ainda mais por saber que é um produto exclusivamente brasileiro e que veio da época do Império ainda Brasil, Brasil colônia, veio com os portugueses, né? Foi implantado aqui e é um restígio que hoje o curioso do precatório é que ele originou-se numa fase de império e permanece até a fase de democracia. Ele não mudou, né? A regra é muito similar com a época do Império. E isso me deu sempre muita curiosidade. E ali eu me aprofundei por esse estudo. Na época, imagina, ninguém concordava com esse meu direcionamento, né? Mas eu entendia que era um caminho que eu devia seguir e aí eu fui. Foi embora. Ô, Gustavo, pra a nossa audiência, ela passa também por estudantes de várias universidades, de vários cursos. Vamos explicar um pouquinho o que é um precatório? Esse Muito bem. título, ele como é que ele nasce, como é que ele cria e por que ele existe? Precatório, quando nós falamos da palavra precatório, é muito bom você tocar nesse assunto de conceito, porque o precatório é um processo judicial. E é isso que muita gente confunde ou usa isso, né? Tem gente que tenta desvirtuar o conceito precatório e nomeando outros tipos de créditos com o nome de precatório. E não é. A nomenclatura tem que ser muito bem definida. Precatório é um processo judicial contra alguma fazenda pública. Só que esse processo judicial tem que estar encerrado, transitado em julgado e irrecorrível. E aí só resta o quê? A fazenda pública pagar o credor. Por que, que o Brasil tem um mecanismo precatório? Que é o que todo mundo tem curiosidade, né? Porque num litígio, no poder judiciário, quando as partes terminam o processo, a vencedora recebe e a devedora tem que pagar na hora. O precatório não. Mas aí tem uma explicação também muito plausível, né? O Estado e as fazendas públicas, elas precisam de previsibilidade para o seu pagamento. Por isso que o instituto precatório ele é muito utilizado no nosso país. Se não fosse assim, imagina, a cada hora ser uma decisão desfavorável contra o governo E e aí ele ter que desembolsar imediatamente um dinheiro. então, ô Gustavo, então vamos ficar assim numa lógica, quer dizer, eu tenho um crédito com o governo do estado de São Paulo por alguma razão, paguei Sim, ICMS a mais. pagou ICMS E a aí eu mais. vou lá, recorro no processo judicial e o governo reconhece: "Tá bom, você pagou a mais, mas eu Eu não te tenho devo. dinheiro para te pagar, eu te devo". Isso. E ele me emite esse título e diz assim: "Agora eu vou te pagar quando eu puder". Como é que funciona? Ou tem uma data Não, tem marcada? uma data, tem uma ordem, né. Hoje o precatório ele entra para o orçamento até o dia 2 de abril de um ano, ele tem que ser pago até dezembro do próximo exercício financeiro, 21 meses mais ou menos. Isso com a última mudança da Constituição Federal, em 2021. Então, o Estado passa a ter esse período de previsibilidade para ele emitir os pagamentos. E aí, no Brasil, a gente tem dois sistemas de pagamento de precatórios: o regime geral e o regime especial, que é o regime para aqueles que estão com dívidas. Então, existem estados e municípios que pagam em dia os seus precatórios, aí é nesse prazo que eu te falei, e existem os estados e municípios que estão no regime especial, que é aqueles que já têm uma dívida. E aí tem uma fila também, não é o dia que ele quer. Existe uma fila e uma ordem mínima de pagamento anual que a Constituição Federal exige deles. A União Federal já não tem atraso. A União Federal paga em dia os seus precatórios.
Então, agora vamos falar um pouquinho do mercado de comercialização dos precatórios. Porque então, Sim. nós explicamos aqui para a nossa audiência o que é um precatório, é um título de um processo que é gerado, está tudo bem aí. Agora, há um mercado que compra esse título de quem é o portador dele. Como é que isso funciona? A lei ampara até que nível? Como é que isso passa a ser um ativo transacionável no mercado? Aí eu uso aquele jargão popular, né? Onde falha os mecanismos estatais, entra o mecanismo privado. Os bancos e os fundos de investimentos encontraram uma oportunidade de negócio aí. Porque, veja bem, um precatório, quando ele não é pago na data, vamos dar o exemplo do estado de São Paulo, que é o maior volume e é onde tem o maior potencial de pagamento, né? Porque é o maior estado do Brasil. E o município de São Paulo também. O município e o estado de São Paulo estão pagando os precatórios que venceram em 2010 e em 2011, neste ano. Todo esse prazo? 14 anos de 14 atraso. Em alguns casos chegam a 15 anos de atraso. E por que tem esse atraso, Gustavo? O governo não quer pagar, o governo não Não é provisiona? isso. Não é isso. A justificativa é que sempre quando entra um governo novo, olha, esse rombo já não é meu, estava nos governos anteriores. Então, isso foi surgindo porque antes, aí tem que entender um pouco a história da Constituição. Os precatórios, ele é regido pelo artigo 100 da Constituição Federal. E ali houveram muitas emendas constitucionais que alteraram a data de pagamento dos precatórios. E por isso ele fomentou essa bola de neve. E é uma bola de neve, porque você veja, todo ano o estado de São Paulo, ele entra muitos novos precatórios, mas tem os antigos para pagar. Então o governo fica fazendo um verdadeiro jogo de cartas agora. Ele paga um pouco do que entrou, um pouco dos atrasados. Aí tem a turma do regime especial, tem a turma do preferencial, que são os idosos, os doentes, e aí vai. Tem os precatórios, as RPVs, que são precatórios pequenos, que têm prioridade também, tem que pagar em dia. Então, feito esse jogo todo aí, o governo acumula mais dívida do que paga. E ele sempre cresce. Essa bola de neve poderia ser um problema até para os credores, que geralmente são as pessoas mais vulneráveis da sociedade. A gente fala hoje os precatórios, você tem um alimentar e o não alimentar. Os não alimentares são de construtoras, grandes empresas, esses até que com muita dificuldade conseguem sobreviver. Agora, o vulnerável, que é o funcionário público, que são os alimentares, eles representam mais de 85% dos precatórios do Brasil. Eles precisam desse dinheiro para sobreviver. Aí entra a iniciativa privada. Os bancos viram essa oportunidade dos estados, aqueles que não pagam, né, porque nem todos, tem alguns que pagam em dia. O que eles fazem? Compram com deságio. Porque é um mecanismo óbvio. É um né? título de um ativo que pode ser transacionável Pode ser ao interesse do portador com deságio. Ou seja, eu recebo antes, eu vou te dar um desconto para que eu possa acessar o dinheiro. Geralmente, é isso mesmo. Então você imagina, pega um credor do estado de São Paulo, né? Ele tem duas opções aqui em São Paulo hoje. Ele pode ficar nessa fila e esperar os 14 ou 15 anos para receber o seu precatório, ou ele pode fazer um acordo com o próprio estado. Hoje tem uma legislação que autoriza esse acordo. Esse acordo, o estado te paga antecipadamente, mas ele aplica um desconto de 40% no seu crédito. E esse antecipadamente, como é tudo muito burocrático no nosso país, ele ainda demora uns 24 meses, ou mais. Quer dizer, esse é automático. Esse é automático. Ainda demora 24 meses, 2 anos ou mais. Isso que gera, Gustavo... Agora o banco paga em Pix na hora. Então, se você negocia com o banco ou fundo de investimento, você não tem que esperar 24 meses para receber o seu crédito. O banco vai aplicar um deságio, um pouco maior que o do Estado, inclusive, só que ele paga no ato, à vista. Então ele é o responsável por circular esse dinheiro na praça, que é bom para todo mundo. E existe a possibilidade de um precatório ser comercializado e não ser pago algum dia e o comprador fica com prejuízo? Essa hipótese existe? Infelizmente existe. Por isso que eu disse no início que o precatório é um processo judicial. Como todo processo onde origina-se um crédito... Então ele não é um título líquido e certo? Não. Ele não é um título líquido e certo. Então, aí depende de alguns momentos processuais, né? Hoje, o Brasil ele é complexo com as suas regras tributárias. Vamos imaginar um precatório que ele esteja 100% regular, entrou por orçamento da União, por exemplo,
que é a união paga em dia, como eu falei para você. O credor tem direito àquele crédito. Ele é um processo que não tem vício processual, só que o credor também tem uma dívida com a União. Ele não vai receber esse crédito. E quem comprar dele também não vai receber. Por isso que antes de você comprar um precatório, é muito importante fazer a due diligence processual. A due diligence, que a gente chama, né? Ela é o que vai dar segurança jurídica para essa operação de compra e venda. E aí é recomendável sempre fazer com um especialista. Isso é o que gera a dúvida na autenticidade desse título no mercado? Quer dizer, como é que eu identifico um precatório de boa qualidade? Eu olho o estado, eu olho o comportamento do título, olho a raiz do portador. Como é que a autenticidade fortalece esse título precatório? Hoje nós temos duas formas de fazer essa análise com segurança jurídica. A primeira é a due diligence processual e depois é a due diligence de saúde financeira do credor. A gente chama de due diligence de certidões. Então, vamos imaginar o processo judicial, o credor, o comprador, o interessado, seja o banco, fundo de investimento ou family office. Hoje todo mundo investe em precatório, né? Porque são bilhões e bilhões investidos todos os meses. Ele tem que fazer uma análise processual, mas não é só essa que é a necessária. Após a análise processual aprovada, ainda tem que fazer análise de certidões, que é essa da saúde financeira do vendedor. Aí você pode encontrar vícios nessas duas análises, tanto na due diligence processual, como na due diligence de certidões. Por isso as duas são imprescindíveis à realização antes da aquisição do precatório. Vamos conversar um pouquinho. Você, com essa sua especialidade, você, o ano passado, fez um grande encontro, um evento, que você trouxe autoridades, trouxe especialistas do mercado para trazer a socialização deste mercado da comercialização de precatórios. Como é que foi isso? Como é que foi a montagem desse evento? Qual foi a raiz das respostas desse encontro que você teve com a sociedade civil? Foi muito bom. Foi um marco, né, nesse segmento de precatórios, porque nunca teve uma associação ou uma entidade que uniu essas partes, né? Existia sempre uma grande rivalidade nesse segmento, dos dois lados. Aqueles que atuam no mercado secundário, que é o que compra e revende o precatório, que entra o banco, né, fundo de investimento, investidores privados, e eram muito criticados pelo outro lado, que são o segmento primário, que é aqueles advogados, como eu também já fui no passado, que originam só processo, não atuam com os dois lados, né? Eles só originam, entram com a ação e espera gerar precatório. Sempre houve uma crítica desse segmento primário com o secundário. E desde o início eu vi a importância de unir esse time todo, de unir essa equipe toda. Foi aí que a gente criou o Instituto Brasileiro de Precatórios. Fizemos o primeiro evento, o ano passado, que, como eu te disse, foi um sucesso extraordinário, que foi o primeiro Congresso Brasileiro de Precatórios. Esse ano agora já vamos fazer o segundo congresso. E foi muito bom porque a gente pôde ouvir os dois lados e aí acabar com esse preconceito de um lado e outro e unir a classe, né? Porque nós não podemos deixar de compartilhar e entender que todo mundo que atua no segmento de precatórios está defendendo o credor de alguma forma. Sem dúvida. Tanto aquele que origina, como aquele que comercializa, que leva o dinheiro para aquela pessoa. Exatamente. Né? Então todos eles estão beneficiando o credor em geral. Então por que não se unirem? Por que não conversarem? Por que não participarem de um evento para deixar transparente todo esse segmento? Esse instituto, ele tem quanto tempo, Gustavo? Ele foi constituído em 2020 e de lá para cá a gente começou a fazer uma atuação muito forte. E você tem mantido contato com órgãos, com o país, com universidades, mostrando a importância desse papel, desse ativo no mercado? Muito, sim. A gente tem feito várias reuniões em universidades, em Brasília, na Câmara. Inclusive, o Instituto foi, através da minha atuação como presidente dele, foi o grande provedor, né, e mantenedor da Frente Parlamentar de Precatório. Nós criamos uma frente em Brasília. Eu sei que lá tem inúmeras frentes, mas essa é atuante, realmente. Inclusive, o deputado Arnaldo Jardim é um dos que pertence à nossa diretoria. O deputado Hugo Mota, também, que pode ser que seja o próximo presidente da Câmara, também pertence à nossa diretoria. O deputado Sérgio,
Joaquim Quer Passarinho, dizer, nomes de ponta. a conscientização do sistema completo, de todos os lados. Parlamento, a Isso. sociedade civil, o meio empresarial, portador e vendedor, governo. Você pode dar alguns spoilers sobre o segundo evento desse instituto? Você vai fazer em 25? Sim, nós vamos fazer em 2025, data prevista para setembro deste ano. Nós vamos abrir dessa vez a aquisição dos interessados no Congresso com muita antecedência, porque infelizmente o ano passado nós tivemos mais de 720 pessoas na fila de espera que não puderam prestigiar o evento. Ficou muita gente de fora. Mas você teve 400 lá dentro. Teve quase 400 pessoas. Subestimou, superlotado. Você subestimou o resultado do evento. Porque nunca tinha tido nada, né? Foi o primeiro do segmento. Então foi um modelo assim, foi um experimento. O primeiro, Gustavo, né? o que a gente espera da sociedade civil organizada é isso. O governo é uma soma, né? Porque, na verdade, o governo age dentro do Estado, você que é advogado. Quer dizer, o Estado vai lá e nomeia um governo que nós elegemos com o voto, mas ele fala, eu preciso de todos participando. E num país que é democrático, com um regime presidencialista, bicameral, com toda essa estrutura, ela precisa desse tipo de iniciativa, porque é um título importante. Exato. Agora, eu vou de gancho aqui desse teu trabalho. Gustavo, a reforma tributária, ela ajuda, atrapalhou? Como é que ela está caminhando com essa situação dos precatórios? Ela não houve muito impacto na questão dos precatórios, salvo no regime de tributação do lucro real. Aqueles que atuam, que são, no geral, são a minoria. São os maiores, mas são a minoria. E esse já tem a sua estrutura tributária montada e estabelecida, né, por grandes tributaristas. Então não vão ter impacto considerável, não. O que pode afetar um pouco é esses vetos que houve agora, recente. Eu até gravei um vídeo no meu canal sobre isso, sobre os vetos que vão impactar os fundos de investimento. Se os fundos de investimento passarem a ser tributados, eles não vão impactar somente os precatórios, né? Vão impactar todo o cenário econômico brasileiro. Tudo. Porque hoje a nossa economia está muito montada, né, constituída em cima de fundos de investimento. Os imobiliários, que são muito grandes, esses fundos de criptomoeda, enfim, energia limpa, isso vai afetar diretamente o investimento externo. Então, qual que é o alerta que, inclusive, o deputado Arnaldo Jardim vem fazendo muito bem na Câmara, ele vem alertando sobre isso. Então, olha, gente, cuidado, vamos repensar isso, porque isso pode evitar ou limitar a entrada de dinheiro externo no Brasil. Sem dúvida. Isso é muito ruim para nós, né? Péssimo. Como um todo. Péssimo. Porque afeta a indústria, o comércio, automobilismo, mobilidade urbana, energia limpa, até medicamentos, né? Pode afetar. São os grandes fundos da rede farmacêutica, né? Então a gente tem essa preocupação. Por isso, inclusive, que essa frente parlamentar de precatórios, que ela é muito importante para nós, porque nós estamos constituindo o marco regulatório. E aí você tocou num assunto importante. A gente está contribuindo para o Estado. Sim. Porque o Estado, ele é um ente grande, forte, mas que tem que ser provocado. Tem que ser provocado. Ele não age sozinho. Sem dúvida. Ele nem pode, muitas vezes, agir sozinho, né? Ele tem que ser provocado. Então nós, como Instituto Brasileiro de Precatórios, o IBP, e a Frente Parlamentar de Precatórios, provocamos a Câmara, o Senado, para criar um marco regulatório de precatórios, onde vão entrar regras corretas, agências reguladoras, uma legislação mais forte para proteger quem atua nesse segmento, inclusive os fundos de investimento. Exatamente. Olha, para você que nos assiste no nosso programa, o Dr. Gustavo Bachega concedeu essa entrevista completa na nossa revista Economia Loca. Eu te convido a ler, está aqui na internet, você vai encontrar no nosso site mais detalhes desta entrevista valiosíssima que circulou o Brasil com esse trabalho extraordinário que o Dr. Gustavo Bachega faz. Gustavo, eu queria, para aproveitar aqui a nossa conversa, falar um pouquinho com você sobre o Brasil. Boa. Você que é um estudioso, você que é um empreendedor, hoje o Gustavo Bachega, enquanto advogado, ele é um empreendedor, você Sim. é um empresário. Como é que você está vendo o cenário da posição do Brasil neste momento com a sua relação política internacional, a política interna, o que está acontecendo com o Brasil? A nossa audiência sempre se pauta nisso, ela precisa de uma referência. Como é que você está vendo isso, Gustavo? Sim, eu estou circulando muito bem no meio político ultimamente, aí, partidários, inclusive da OAB, onde eu milito muito bem também, porque como você falou, a gente é um empresário, né?
A gente tem a atuação na advocacia, no setor de precatórios, fundo de investimento, que é o mercado financeiro, e também no agronegócio. A gente tem propriedade rural que investimos nisso. Eu estou notando assim, eu sou um patriota convencido e apaixonado pelo meu país, né? Você sabe bem disso, nossas conversas sempre eu falo disso para você. Acredito muito no nosso país. Nosso país é tão grande, ele é tão forte, né, que essas loucuras que acontecem às vezes não nos atrapalham, apenas nos paralisa um pouco, Fala ou nisso. limita um pouco a atuação do nosso país. Mas veja bem, respondendo à tua pergunta, eu notando que existe uma forte tendência esse ano a trabalharmos com exportação. Inclusive no agronegócio, sabe que eu vou iniciar uma exportação grande agora de uma planta forrageira para a Arábia Saudita. E o que eu ouço dos países árabes, né? O como que eles estão interessados no nosso país. E eu pergunto, sempre que eu estou em reuniões com eles, tanto Dubai, países árabes, a própria China, por que o Brasil? Por que o nosso agro? Por que o nosso produto interno? Porque tua terra é muito boa e a tua água é muito limpa. É isso que eu escuto. Quem tem terra e tem água, É verdade. tem praticamente tudo. Então, quando eu ouço um país que entende pouco da nossa terra, nós patriotas conhecemos muito mais do que isso. Se refere ao nosso país com esse orgulho, ele tem interesse, veja, em comprar em adquirir plantas forrageiras que vão alimentar os seus animais mais premium que existe no país, porque a nossa água é boa e a nossa terra produz um bom produto. Isso é um álibi para o nosso país. Sem dúvida. O Gustavo, a gente percebe com a sua fala, e é de longa data o seu patriotismo, essa verve positivista que você tem no Brasil, como todos nós, porque você veja, nós somos o maior produtor de proteína halal do mundo. É isso. Nós somos líderes em vários setores. Olha o clima que a gente tem, a nossa energia, então isso é fascinante. O que me chama a atenção nesse momento é que os empresários, você é um empresário, ele consegue enxergar isso e investir. É preciso que o governo atue. Se você fosse fazer alguma observação para o nosso governo, qual delas você observaria no sentido prático para que o governo se dedicasse a uma atenção especial, considerando aí o Banco Central Independente, você que é um expert nesse mundo, o que você acha que o governo poderia dedicar-se mais para que a gente pudesse ter uma situação mais equilibrada internamente? Com certeza, a burocracia. A nossa burocracia, inclusive o grande motor, né, que impulsionou a reforma tributária foi isso. E vem atrás aí a reforma administrativa, Sim. que tem o objetivo de acabar com essa burocracia exagerada que tem no nosso país. Como eu te falei, a gente está iniciando um processo de exportação. Poderíamos ter um volume muito maior, poderíamos beneficiar muito mais produtores rurais do nosso país, mas o que inviabiliza? A burocracia. Incrivelmente a burocracia. A sensação que nós temos aqui é que a gente não tem esse olhar como um simples produtor rural, né? Porque nós temos outras formas de negócios e outros investimentos. Mas a impressão que sente o lado do produtor rural, por exemplo, é que existe, ao invés de um apoio, uma intenção de não fazer acontecer. Isso é ruim. Quando o empresário não se sente apoiado e incentivado por uma prática que é mundial, hoje a gente sabe que o mundo não tem mais fronteiras, né? A importação e a exportação, elas são necessárias para um país em pleno desenvolvimento. Eles deveriam flexibilizar muito isso, deveriam ter um olhar muito mais atento para essa burocracia exagerada que tem no nosso país. Que a gente viu agora com o novo governo Trump, ele convida o Elon Musk para fazer com que a máquina do Estado americano tenha mais produtividade, buscando eficiência, né? Foi Exato. isso que ele nominou. Quer dizer, eu trago o Elon Musk para fazer com que o Estado americano seja mais eficiente, que é exatamente o que você está dizendo. Isso dá competitividade, faz a gente operar com mais tranquilidade no mercado, né? Mas nesse tema que você, ainda como empresário, como você tem utilizado as tecnologias de inteligência artificial na sua atividade de negócio, nos seus escritórios, você tem vários colaboradores, como é que você tem trazido tecnologia e inteligência artificial para a sua atividade? Sim, a gente investe muito em tecnologia aqui.
A inteligência artificial ela veio para ficar, né? Ela facilita muito o trabalho hoje, principalmente jurídico. Mas uma cautela que nós estamos tendo, porque ainda é tudo muito novo, né? A gente ainda atua com um olhar muito humano para nossas operações, a fim de testar e ensinar essa nova tecnologia. Para você ter uma ideia, a gente fez uma visita recentemente na Argentina para validar uma tecnologia de lá, na colheita e enfardamento dessa forrageira, porque a Argentina, veja que coisa, o Brasil tem 40 mil hectares de plantas forrageiras plantadas que poderiam ser exportados. Olhando parece muito. A Argentina tem 2 milhões. Nossa. Estados Unidos tem mais de 3 milhões. É o maior exportador do mundo, onde falta água, inclusive. O Brasil não. Então, o que viabiliza essa grande enchente de produto plantado? A tecnologia. Nós ainda estamos sofrendo com maquinários que agora estão sendo introduzidos aqui a um preço que poucas pessoas podem adquirir. E essa fragilidade de tecnologia na parte agrícola, que tem uma evolução em alguns tipos de plantas, como soja, né? O algodão tem uma alta tecnologia, mas a planta forrageira, frutas, leguminosas, ainda está muito gatinhando perto de outros países, inclusive da América do Sul. Você viu a diferença que eu te demonstrei aí de área plantada, né? Porque você não consegue hoje plantar uma área do Nordeste com 20 mil hectares montado num trator. Né? Tem que usar a tecnologia do drone, tem que usar a inteligência artificial para tudo, para espaçamento, para o cultivo, para água, para tudo. E nós ainda estamos gatinhando nisso. Né? Se a tecnologia tivesse um incentivo tributário, por exemplo, com certeza a nossa produção seria centenas de vezes maiores do que são hoje. Ô, Gustavo, como você vê essa questão da tecnologia, esse modernismo do processo dentro do meio judiciário, nos tribunais, no jurídico operante lá? O que tem acontecido nesses últimos anos? Sim. Isso a gente tem que reconhecer que houve uma evolução bastante considerável do nosso país. Hoje nós temos os processos que são quase todos digitais, só os antigos que ainda não. Mas ainda assim os antigos, a grande maioria foram digitalizados. Então isso favorece muito o andamento processual. Veja bem, até uns 5 anos atrás, quando você propunha uma ação de precatórios, ela poderia demorar de 10 a 20 anos para se tornar um precatório. Para se tornar um precatório. Depois que ia para aquela fila que eu te falei. Hoje não. Hoje você consegue converter o precatório com 3, 4 anos, com a tecnologia que está implantada nos tribunais. Se você perguntar se tivesse alguém do tribunal aqui ouvindo, ia falar, não, mas ainda a gente quer muito mais, a gente precisa de muito mais tecnologia. Realmente precisa. Claro, o investimento de tecnologia, que eu falo para a turma, ele é constante. Sim. Ele não para. Não tem né? como. O que nós temos que ter é um órgão que olha para isso, não parar. Se continuar desse formato que já está acontecendo hoje no judiciário, a tendência é nós termos um judiciário muito mais ágil, assertivo e econômico para o nosso país, que é fundamental para o enxugamento da máquina. Né? Gustavo, olha, nós chegamos aqui, é uma delícia conversar com você, mas você sabe que a tecnologia e a internet gosta das palavras mais objetivas, como você trouxe aqui, uma mensagem de boa qualidade. Eu quero te agradecer por nos receber aqui no AT Talks e queria colocar à sua disposição a nossa câmera aqui para você mandar uma mensagem para a nossa audiência. Repito que a nossa audiência ela pega vários setores, universidades, empresários, consultores, advogados, dentro desse seu otimismo, desde a sua condição de empresário, advogado, eu queria que você transmitisse uma mensagem para a nossa audiência e eu te agradeço pela gentileza de nos receber. Muito obrigado pela participação, realmente bate-papo riquíssimo com você, sempre é assim, né? Bom, para vocês que estão aí com audiência conosco, eu queria deixar uma mensagem com relação aos precatórios. Olhem para os precatórios sem preconceito, sem pré-conceito. Entendam que hoje existem investimentos de bilhões e bilhões de reais por mês em precatórios.
Os maiores investidores são bancos e fundos de investimento. Se fosse algo tão ruim ou tão arriscado, eles não estariam investindo bilhões e bilhões de reais. E o nosso país é um país produtivo, não só na agricultura, mas também em tecnologia, mas também em judiciário, mas também em produtos que só nós temos. Olhe para o Brasil para 2025 como um país grande, um país forte. Como eu sempre falo para a turma aqui, 2025 é o nosso ano. Gustavo, olha, mais uma vez, muito obrigado por nos receber, sempre claro e objetivo, otimista com o Brasil. Mas vamos gravar mais um programa. Vamos sim, com o maior prazer. E Agostinho, eu não queria, antes de encerrar, quero deixar para você um presente. Olha que delícia. Nosso livro, a segunda edição desse livro. Esse livro realmente ele está no nosso coração, porque conteúdo sensacional. Eu digo que quem tiver esse livro realmente vai entender o segmento de precatórios e vai se dar muito bem nele. Quero parabenizar, quero te presentear com esse livro. Obrigado, e vou solicitar à nossa editora que faça uma reportagem sobre isso, tratando aqui dos detalhes. Muito obrigado, Gustavo Bachega. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.